Existe um problema sério com o universo. Um problema que quase ninguém percebe. Pelas próprias leis da física, tudo isso aqui já deveria ter colapsado em si mesmo há muito tempo. Galáxias deveriam ter sido esmagadas. O espaço deveria ter se dobrado até desaparecer. Mas em vez disso, o universo continua estável, silencioso, funcionando. E isso levanta uma pergunta perturbadora. O que está impedindo o colapso total? Porque se apenas uma dessas forças estivesse um pouco fora do lugar, nada existiria. Nem estrelas, nem tempo, nem você. E quando você entende o que realmente mantém o universo de pé, a ideia de acaso simplesmente deixa de fazer sentido. Olha, eu sei que parece exagero, mas não é. A estabilidade do universo, ela não é automática. Ela não é garantida. Na verdade, quando os físicos começaram a calcular as forças que regem o cosmos, eles perceberam algo aterrorizante. Matematicamente falando, o universo não deveria existir, ou pelo menos, não deveria durar. Enquanto você assiste, presta atenção nisso. No final do vídeo, você vai perceber que essa pergunta muda completamente a forma como você enxerga o universo. Então, antes de te explicar o que mantém tudo funcionando, eu preciso te mostrar as forças que deveriam ter destruído tudo. Porque só quando você entende o tamanho do problema, é que você percebe o absurdo da solução. Vamos começar com a mais óbvia de todas: a gravidade. Você já parou para pensar no que a gravidade realmente faz? Ela puxa, constantemente, sem parar, tudo que tem massa, e quanto mais massa você junta, mais forte fica a atração. Agora imagina isso no universo inteiro. Bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, cada planeta, cada pedaço de rocha, cada nuvem de gás, tudo puxando tudo, o tempo todo. E aqui vem o problema. Se tudo está puxando tudo, por que o universo não colapsou sobre si mesmo? Pensa comigo. Se você pega uma bola de neve e começa a rolar ela montanha abaixo, ela vai ficando cada vez maior, certo? A gravidade da bola puxa mais neve, que aumenta a gravidade, que puxa ainda mais neve. É um ciclo que se retroalimenta. O universo deveria funcionar assim. A gravidade de uma galáxia deveria puxar outras galáxias. Essas galáxias juntas deveriam ter uma gravidade ainda maior, até que tudo, simplesmente, colapsa num ponto só. Os físicos têm até um nome para isso: Big Crunch, o grande colapso. E não estou falando de algo que levaria bilhões de anos. Estou falando de algo que deveria ter acontecido nos primeiros milhões de anos após o Big Bang. Mas ele resistiu. E continua resistindo. Então, o que está segurando? A resposta óbvia seria a expansão do universo. O espaço está se expandindo, então isso contrabalanceia a gravidade, certo? Só que aqui vem a segunda ameaça. E ela é ainda mais estranha. Porque a expansão do universo não deveria ser rápida o suficiente. Na verdade, ela deveria estar desacelerando. A gravidade deveria estar freando a expansão até que ela pare e inverta. Mas não é isso que está acontecendo. A expansão está acelerando, ficando mais rápida. Como se algo estivesse empurrando o universo para fora com uma força que cresce com o tempo. E ninguém sabe o que é esse algo. Os cientistas deram um nome para isso: energia escura. Mas esse nome é só uma forma elegante de dizer: a gente não faz ideia do que é isso. O que sabemos é o seguinte: aproximadamente 70% de tudo que existe no universo é essa energia misteriosa. E sem ela, o universo colapsa. Mas aqui vem o detalhe perturbador: a quantidade de energia escura não pode ser qualquer uma. Ela precisa ser exatamente a certa. Se fosse um pouquinho mais forte, o universo teria se expandido rápido demais. Átomos nunca conseguiriam se juntar. Estrelas nunca se formariam. Se fosse um pouquinho mais fraca, a gravidade venceria. E tudo colapsaria de volta num ponto infinitamente denso. Mas ela é exatamente, perfeitamente, absurdamente equilibrada. Deixa eu te dar um número. A constante cosmológica, que é basicamente o valor da energia escura, ela precisa estar ajustada com uma precisão de uma parte em 10 elevado a 120. Você sabe o que isso significa? Imagina todas as praias do mundo.
Cada grão de areia. Agora multiplica isso por todos os desertos, por todas as dunas, por cada partícula de areia que existe na Terra. Agora imagina que você precisa contar cada um desses grãos, trilhões e trilhões deles, e remover exatamente um grão específico. Um único grão errado, e o universo desmorona. Isso ainda é uma precisão generosa comparado ao ajuste da energia escura. Um pequeno erro, e tudo desaparece. Se essa ideia está começando a te incomodar, escreve nos comentários o que você acha que está realmente impedindo o colapso do universo. Agora, você pode estar pensando, tá, então temos gravidade puxando e energia escura empurrando. Elas se equilibram. Problema resolvido, né? Não, porque existe uma terceira força. E essa é a mais bizarra de todas. Vamos voltar para o início, para o Big Bang. Naquele momento, o universo era quente, incrivelmente quente. Tão quente que nem átomos conseguiam existir. E nesse caos todo, existia algo chamado campo de Higgs. Você já deve ter ouvido falar da partícula de Higgs, certo? O bóson de Deus. O campo de Higgs é o que dá massa para tudo, literalmente. Sem ele, elétrons não teriam massa, quarks não teriam massa. E sem massa, não tem átomos. Sem átomos, não tem nada. É como se o campo de Higgs fosse um oceano invisível preenchendo todo o espaço. E quando partículas se movem por esse oceano, elas encontram resistência. Essa resistência é o que chamamos de massa. Imagina uma festa cheia de gente. Uma pessoa desconhecida atravessa a multidão sem problema. Ela se move rápido. Mas uma celebridade? Todo mundo quer falar com ela. Ela se move devagar, com dificuldade. O campo de Higgs funciona assim. Partículas que interagem muito com ele ficam pesadas. Partículas que interagem pouco ficam leves. Mas aqui está o problema. O campo de Higgs é instável. Imagina uma bola no topo de uma colina. Ela está em equilíbrio, mas é um equilíbrio frágil. Qualquer empurrãozinho e ela rola a colina abaixo. O campo de Higgs está num estado de equilíbrio, mas não é o estado de menor energia. Ele está numa espécie de falso vácuo, como se estivesse preso num buraco na encosta da montanha. Mas existe um buraco ainda mais fundo lá embaixo. E se o campo de Higgs cair nesse buraco mais fundo? Tudo muda, instantaneamente. As leis da física deixam de funcionar. A massa das partículas muda. Átomos se desintegram. Estrelas explodem. E essa mudança, ela se espalha pelo universo na velocidade da luz, como uma onda de destruição que reescreve a realidade por onde passa. Os físicos chamam isso de decaimento do vácuo. É literalmente o apocalipse definitivo. Não tem como escapar. Não tem como prever. Não tem como impedir. Pode estar acontecendo agora. Bem agora. Em algum canto distante do universo. E quando essa onda chegar aqui, você nem vai perceber. Vai deixar de existir antes que seu cérebro processe qualquer informação. Mas o mais assustador é que, pelos cálculos, isso já deveria ter acontecido. O campo de Higgs é tão instável que ele não deveria ter sobrevivido aos primeiros momentos do universo. E, no entanto, não aconteceu. O campo de Higgs continua estável. Frágil, mas estável. Por quê? Ninguém sabe. E tem mais. O valor do campo de Higgs também não pode ser qualquer um. Se fosse um pouco mais forte, os elétrons ficariam pesados demais. Átomos não se formariam direito. Vida seria impossível. Se fosse um pouco mais fraco, prótons seriam instáveis. Eles se desintegrariam sozinhos. Toda a matéria do universo viraria radiação. Mas o campo de Higgs está exatamente no valor certo. Um pequeno erro e tudo desaparece. Se esse tipo de mistério faz sentido para você, se inscrever no canal é a forma mais simples de não perder as próximas perguntas que ninguém costuma fazer. Agora, recapitula comigo. A gravidade deveria ter colapsado tudo. A energia escura precisa estar perfeitamente equilibrada. E o campo de Higgs precisa ser estável e ter o valor certo. 3 ameaças. 3 forças que deveriam ter aniquilado o universo. E todas as 3, misteriosamente, estão em equilíbrio. Mas eu ainda não terminei. Porque existem outras constantes fundamentais.
E todas elas, precisam estar ajustadas com precisão absurda. A força nuclear forte. Ela mantém prótons e nêutrons grudados no núcleo do átomo. Se ela fosse apenas 2% mais fraca, prótons não conseguiriam ficar juntos. O único núcleo que existiria seria o hidrogênio, sem carbono, sem oxigênio, sem ferro, sem nada. E se fosse 2% mais forte? Todo o hidrogênio do universo teria sido transformado em hélio logo após o Big Bang. Não sobraria hidrogênio. E sem hidrogênio, não tem água. Não tem estrelas de longa duração. Não tem vida. A margem de erro é menos de 4%. Num universo de bilhões de anos-luz. A força nuclear fraca. Ela é responsável pelo decaimento radioativo. E sem ela, o Sol não funcionaria. Porque para a fusão nuclear acontecer, prótons precisam se transformar em nêutrons. Essa transformação depende da força nuclear fraca. Se ela fosse um pouco mais fraca, a fusão não aconteceria. Estrelas não acenderiam. O universo seria escuro, frio. Se ela fosse um pouco mais forte, a fusão seria rápida demais. Estrelas queimariam todo o combustível em milhões de anos, não bilhões. Não daria tempo para a vida surgir. E de novo, o valor está exatamente certo. A razão entre a força eletromagnética e a gravidade. A força eletromagnética é um seguido de 40 zeros vezes mais forte que a gravidade. Por que a gravidade é tão fraca? Porque ela precisa ser. Se a gravidade fosse um pouquinho mais forte, planetas não existiriam. Qualquer coisa com o tamanho da Terra seria uma esfera de ferro puro, sem atmosfera, sem oceanos, e estrelas queimariam milhões de vezes mais rápido. Em vez de durar 10 bilhões de anos, o Sol duraria 10 milhões. A gravidade precisa ser exatamente, incrivelmente, absurdamente mais fraca que as outras forças, senão nada funciona. E tem mais uma. A razão entre a massa do elétron e a massa do próton. O elétron é aproximadamente 1.800 vezes mais leve que o próton. Se o elétron fosse um pouco mais pesado, ele cairia no núcleo. Átomos virariam partículas neutras, sem ligações químicas, sem moléculas. Se o elétron fosse mais leve, ele escaparia. Átomos não existiriam. A razão precisa ser exatamente 1.800. Com uma margem de erro de menos de 1%. Se o universo fosse um pouquinho menos preciso, você nunca teria existido. Então, recapitula comigo de novo. Gravidade, energia escura, campo de Higgs, força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética, razão de massas. Cada uma dessas constantes precisa estar ajustada com precisão milimétrica. E todas elas estão. Coincidência? E tem mais. Porque todas essas constantes não são independentes. Elas estão conectadas. Elas se influenciam. E quando você muda uma, você precisa ajustar outras para compensar. É como um castelo de cartas. Você não pode simplesmente adicionar uma carta em qualquer lugar. Você precisa equilibrar. Senão, tudo desmorona. O universo funciona assim. As constantes fundamentais formam uma teia de interdependências. E a quantidade de combinações possíveis que resultam num universo estável é ínfima, microscópica, quase zero. É como tentar encontrar uma agulha num palheiro do tamanho do universo. E a agulha é menor que um átomo. E você só tem uma chance. E mesmo assim, você achou. Então, talvez a resposta esteja aqui, nessa interdependência. Talvez exista uma lei mais profunda que ainda não descobrimos. Uma simetria oculta que força todas essas constantes a serem exatamente o que são. Como peças de um quebra-cabeça que só se encaixam de uma forma. E se for isso, se realmente existir uma lei fundamental que explica tudo, então o universo não é improvável. Ele é inevitável. A única forma possível de existir. Isso resolveria tudo, né? Finalmente uma resposta. Mas tem um problema. Esse vídeo é só uma parte do problema. O próximo vai mostrar o que acontece se esse equilíbrio falhar. E você vai querer estar aqui para ver. Porque mesmo que exista uma lei profunda explicando as constantes, mesmo que o universo seja inevitável por algum princípio que ainda não entendemos, ainda existe uma força que nenhuma lei pode impedir. Uma força que corrói tudo,
que consome tudo, que destrói até o mais perfeito dos equilíbrios. Entropia. Até agora, tudo isso parece distante. Galáxias, campos quânticos, constantes cósmicas. Mas tudo isso está acontecendo agora, enquanto você respira, enquanto esse vídeo roda, enquanto seu coração bate. Você sabe o que é entropia? É a tendência natural de tudo. Desmoronar, se desorganizar, virar caos. É a segunda lei da termodinâmica. E ela não tem exceções. Deixa uma xícara de café quente na mesa. Ela esfria. A energia se espalha. A ordem vira desordem. Deixa um castelo de areia na praia. O vento, a água, o tempo destroem ele. Essa é a entropia. Tudo caminha para a desordem, sempre. E o universo inteiro está sujeito a isso. No início, logo após o Big Bang, o universo estava num estado de baixíssima entropia, extremamente organizado. Toda a energia concentrada. Era como um baralho de cartas perfeitamente ordenado. E desde então, a entropia só aumenta. O baralho vai sendo embaralhado. A ordem vai virando caos. Estrelas queimam hidrogênio e produzem calor. Esse calor se espalha. Galáxias se afastam. A energia se dilui. E um dia muito distante, toda a energia do universo vai estar tão espalhada que nada mais vai acontecer. Não vai ter mais movimento. Não vai ter mais vida. Os físicos chamam isso de morte térmica do universo. E isso não é uma possibilidade. É uma certeza. A entropia sempre aumenta. Não dá para reverter. Daqui a 1 trilhão de anos, todas as estrelas vão ter queimado todo o combustível. Daqui a 100 trilhões de anos, até as estrelas mais duradouras vão ter apagado. E o universo vai ser só espaço vazio, frio, sem energia, sem nada. Um pequeno erro, e tudo desaparece. E aqui vem a pergunta que poucos fazem. Se a entropia sempre aumenta, se tudo caminha inevitavelmente para a desordem, como é que o universo começou num estado de baixa entropia? Porque para ter ordem no início, alguma coisa precisou organizar. E não sabemos o que. É como encontrar um baralho perfeitamente organizado. Por naipe, por número, em ordem crescente. Tecnicamente possível? Sim. As cartas poderiam estar nessa ordem por acaso. Mas você não vai acreditar nisso. Porque a probabilidade é tão baixa que a única explicação razoável é: alguém organizou. O universo começou organizado. E ninguém sabe por quê. Então, vamos resumir. Gravidade puxando tudo. Energia escura perfeitamente calibrada. Campo de Higgs estável. Constantes fundamentais ajustadas com precisão milimétrica. E entropia consumindo tudo, mas começando num estado improvável. Cada uma dessas coisas, individualmente, já seria um milagre estatístico. Mas todas juntas, ao mesmo tempo, perfeitamente equilibradas, se o universo fosse um pouquinho menos preciso, você nunca teria existido. Agora você pode escolher acreditar em sorte, em coincidência, em acaso cósmico. Ou você pode considerar outras explicações. A primeira é o princípio antrópico. Só conseguimos fazer perguntas sobre o universo porque o universo permite que existamos. Se os valores fossem diferentes, não estaríamos aqui para perguntar nada. Parece razoável, né? Mas as probabilidades são tão absurdamente baixas que é como ganhar na loteria todos os dias durante 1 bilhão de anos seguidos. A segunda explicação é multiverso. Existem infinitos universos, cada um com suas próprias leis. A maioria deles colapsa, explode ou fica vazia. Mas em alguns raríssimos, os números dão certo. E nós estamos em um desses. É uma ideia fascinante. Mas tem um probleminha. Não dá para testar. Não dá para ver outros universos. Não dá para provar. É quase filosofia. E a terceira explicação é a mais incômoda de todas. Alguém ou algo ajustou os valores, de propósito, como se o universo tivesse sido projetado. Agora, eu não estou aqui para defender religião nem ateísmo. É sobre o fato de que, cientificamente falando, o universo não deveria funcionar. E funciona, com uma precisão que beira o impossível. Ou talvez,
Talvez exista uma lei mais profunda que ainda não descobrimos. Uma simetria oculta. Um princípio fundamental que força essas constantes a terem os valores que têm. Mas até lá, até descobrirmos essa resposta, a única coisa que podemos fazer é olhar para o cosmos e perceber. Estamos vivendo num equilíbrio impossível, numa precisão inexplicável, num universo que não deveria existir, mas existe. O universo é muito mais frágil do que parece, muito mais improvável do que imaginamos. E, ao mesmo tempo, muito mais resistente do que deveria ser. Cada galáxia que você vê no céu noturno existe porque um conjunto impossível de condições se alinhou. Cada estrela que brilha, cada planeta que orbita, cada átomo no seu corpo. Tudo isso é produto de um equilíbrio tão delicado que não deveria durar um segundo. E, no entanto, dura há bilhões de anos. Mas o universo não é eterno. A entropia garante isso. Um dia, tudo vai esfriar. Tudo vai parar. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas se o universo fosse um pouquinho menos preciso, você nunca teria existido. E quando você entende isso, quando você percebe que cada segundo da sua vida depende de constantes ajustadas com precisão impossível, quando você vê que o universo deveria ter acabado antes mesmo de começar, aí, a ideia de acaso simplesmente deixa de fazer sentido. Talvez o universo não exista por acaso. Ou talvez exista, e nós sejamos apenas um efeito colateral temporário. Porque uma coisa é certa, ele não precisa de nós. E um dia, ele vai continuar sem ninguém para observar. Se depois de tudo isso você percebeu que o universo é muito mais frágil do que parece, deixa o like e ativa o sininho. Aqui, a gente não explica o óbvio. A gente questiona o que todo mundo ignora.